Olá, gente. E eu vou falar de algumas terapias imunossupressoras que são utilizadas então para se evitar a rejeição de transplante. Claro, é fácil imaginar que essas terapias foram uma grande revolução nesse processo de transplantação, porque impediram a rejeição de muitos processos de transplante que foram feitos depois da descoberta dessas terapias. Então, para começar, e sabendo o que nós sabemos agora, que o linfócito T é a célula-chave para se iniciar o processo de rejeição, pensando, claro, em rejeição aguda e crônica, nós podemos perfeitamente inibir o processo de rejeição inibindo o linfócito T. Então, de que maneira eu inibo o linfócito T? Por exemplo, eu posso inibir a divisão do linfócito T. Então, eu sei que a resposta imune adaptativa, para ela acontecer, o linfócito T é ativado, entra numa etapa de proliferação e adquire as suas funções efetoras. Produção de citocina, citotoxicidade, no caso da célula TCD8, e por aí vai. Então, se eu impeço essa divisão inicial, eu não entro na fase efetora. Posso interferir com as vias bioquímicas que levam à ativação do linfócito T. Posso interferir com citocinas. E, por último, posso interferir com o próprio ambiente inflamatório que é criado no processo de rejeição. Então, vamos olhar caso a caso esses diversos pontos de inibição aí dessa resposta. Então, começando aqui pelos corticosteroides, que são moléculas que vocês estão mais ou menos familiarizados. Então, as substâncias que são chamadas, os fármacos que são chamados de corticoides, a gente sabe que eles são muito generalistas, ou seja, eles atuam em diversas etapas, de maneira não específica, nas células do sistema imune. Então, eles são imunossupressores, se administrados em altas doses, e anti-inflamatórios, se administrados em doses menores. Então, isso se deve ao fato dos corticoides agirem, como eu falei, em diversos pontos da ativação das células do sistema imune e em diversas células. Então, na verdade, os corticoides não atuam somente em linfócitos T. Então, os corticoides podem inibir adesão e migração de neutrófilos. Então, a gente sabe que isso é importante nos processos de inflamação aguda, essa migração. Os corticoides têm efeitos, então, anti-inflamatórios, estimulando populações de macrófagos que têm atividade anti-inflamatória. Então, os corticoides bloqueiam a produção de citocina, quimiocinas, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Os corticoides diminuem a expressão de moléculas coestimulatórias pelas AP6 e citocinas e, por último, inibem as subpopulações de linfócito T CD4. Então, os corticoides são ótimos, os seus efeitos anti-inflamatórios são ótimos e, como eu disse, em altas doses eles são também imunossupressores. Bom, como eu disse também, os corticoides eles são bastante generalistas, eles não têm como alvo o linfócito T, mas a gente pode utilizar drogas que ainda não têm como alvo o linfócito T, mas são drogas que interferem com a divisão do linfócito T, mas vão interferir também com a divisão de outras células. Então essas drogas, como é o caso da azatioprina e do micofenolato mofetil, são drogas que interferem com o metabolismo de purinas. Então a célula que está se dividindo, claro, ela precisa de nucleotídeos, ela precisa de purinas, e essas drogas, elas bloqueiam síntese de DNA e proliferação celular, como os linfócitos T, numa situação de rejeição de transplantes, estão ativamente proliferando, vão bloquear também a proliferação dessas células. E aí vem um ponto que talvez seja um dos mais importantes, que é interferir com a interleucina 2. Então, a interleucina 2, ela é, nós sabemos, um fator importantíssimo para a proliferação do linfócito T. O linfócito T, quando é ativado, ele começa a produzir interleucina 2, e essa interleucina 2 ela também é consumida para que esse linfócito T, então, ele comece a proliferar. Então, o linfócito T começa a expressar o receptor, né, a cadeia que confere alta afinidade ao receptor da IL-2, que é o CD25, a cadeia alfa do receptor da IL-2. Ele se torna muito bom respondedor a essa IL-2 que ele está produzindo, quando ele é ativado, e aí ele começa a proliferar. Então, inibir IL-2, as vias de ativação da IL-2, os receptores de IL-2, inibir coestimulação, né, que é indiretamente eu estou inibindo a ativação desse linfócito T, tudo isso são vias bastante interessantes para se inibir a rejeição de transplantes. Então, pegar alguns exemplos aqui.
Antes disso, falar que bloquear citocinas inflamatórias é importante, né? O microambiente ele é inflamatório. Então, por exemplo, bloquear TNF, bloquear os receptores do TNF. Lembra que a IL-17 produzida por células TH17 é um potente recrutador de neutrófilos. Então, se a gente bloqueia a IL-17, a gente impede a chegada dos neutrófilos. E a IL-6, que é bastante pleiotrópica, tem efeitos em muitos tecidos e é uma citocina inflamatória. Então, tudo isso são citocinas importantes de serem bloqueadas, além da própria IL-2. Então, ó, posso interferir na sinalização bioquímica do receptor da IL-2, posso interferir em outro ponto aqui, na via JAK-STAT do receptor da IL-2, posso interferir nos receptores de maneira geral, utilizando antagonistas dos receptores de IL-2, e posso interferir no que é mais conhecido com a via de ativação que leva, a via de ativação bioquímica intracelular que leva à produção de interleucina 2, tá certo? Então, nesse sentido, os fármacos, como é o caso do tacrolimus e a ciclosporina, representaram então um grande avanço para o bloqueio da resposta de linfócito T. Por quê? Porque esse esquema ele mostra de maneira resumida como se dá a ativação para a produção de IL-2 no linfócito T. Então, basicamente, quando o linfócito T é ativado, ele tem uma onda de cálcio intracelular que se eleva. Esse cálcio ativa esse complexo aqui, ó, calmodulina, calcineurina, e que ativa um fator de transcrição que se chama NF-ET, que migra para o núcleo e começa a transcrever os genes da IL-2. Então, esse fator de transcrição, o NF-ET, ele, inicialmente ele está preso no citoplasma, ele não se liga ao DNA, porque ele está preso ao citoplasma, e aí quando ele é ativo, através desse complexo calmodulina-calcineurina, ele então é capaz de se translocar para o núcleo e começar a ativar os genes da interleucina 2. Então esse linfócito vai começar a produzir interleucina 2. E substâncias como tacrolimus, ciclosporina, FK506, eles interferem então nessa sinalização aqui, especificamente nessa sinalização que leva à ativação do NF-ET. E por isso que então que são drogas que são muito utilizadas nos processos de transplantação. Tá certo? Para se evitar, então, a rejeição desse órgão. Qualquer dúvida, então, é só clicar lá no jaleco. Até a próxima. Tchau, tchau.